Muito boa noite para você que está ligado aqui na Badawi Web Rádio TV. 17 de outubro, agora são 8 horas e 18 minutos. Eu sou Adriano Dickel e está começando o programa Grenalizando, trazendo um timaço para comentar o que rolou nos últimos dias, tanto com o time colorado quanto o Grêmio. Mas antes de começar esse bate-papo por aqui, eu quero apresentar alguns dos parceiros da Badawi. Estúdio de plotagem 6B Ismael Machado, Rua Joaquim Nabuco, número 16, Centro de Estância Velha, pelo telefone 935433541. Estúdio de plotagem 6B. Móveis sob medidas Ecker, pelo telefone 991778749. Qualidade, criatividade e bom preço em um só lugar. Foco Centro Automotivo, geometria, balanceamento, caixa de câmbio, direção hidráulica, embreagem, suspensão e freios. Tudo para o seu carro na Foco Centro Automotivo, na Rua Ramiro Barcelos, pelo telefone 3084-7594 ou 3085-7596. Foco Centro Automotivo. Noia Rações, você nutre com o melhor para ele se sentir o maior. Teleentrega 3593-2445. Noia Rações. TechDickel, manutenção de notebooks, formatação e assistência personalizada. TechDickel, atendimento profissional e objetivo no ramo de informática. O telefone 9919-0567. TechDickel. Volney Corretor de Imóveis, você está precisando regularizar o seu imóvel? Encaminhamento de projetos, solicitação de habites na Prefeitura, CND, Receita Federal, INSS, averbações no Registro de Imóveis e escritura. Se precisar de serviços, entre em contato. Volney Corretor de Imóveis, 3561-2929 ou 8129-9638. É isso aí, tá começando o Grenalizando e eu conto com a sua participação. Então manda a sua pergunta ou a sua opinião. Pode mandar no WhatsApp 51996906013, também pelo site www.badawiwebradiotv.com.br, também pelo Facebook, onde a gente está ao vivo em áudio e vídeo. É só acessar facebook.com/badawiwebradiotv e interagir na nossa live. Hoje temos a substituição do Giba com a participação da Francine, da Força Feminina Colorada. Seja bem-vinda. E vamos começar com boa noite dos nossos titulares e as considerações sobre o jogo do Inter que está rolando agora contra o Boa Esporte. Boa noite aí, Gustavo. Boa noite, cara. Sei lá, não tem muito para falar da Série B, só espero que o Inter suba, porque esses 6 pontinhos que a gente já tem nos 2 jogos contra o Inter estão fazendo falta na Série B, Série A, ó, síndrome da veia ainda, por causa do sangue. Saudade. Que não volte mais, num bom tempo. Estão fazendo falta, a gente está na caça ao líder ainda, meu Deus do céu. Fim de semana viemos de um belíssimo jogo, olha, quem assistiu saiu de lá apavorado. Tava difícil, mas o Grêmio ganhou, né? Como diz o Renato, melhor ganhar feio do que perder jogando bonito. É o que conta agora. E
A concentração tá para o jogo de quarta-feira que vem, que é contra o Barcelona de Guayaquil, lá, e no dia 1º aqui. Vamos aguardar. Mas ainda tem o Corinthians no meio do caminho, né? Tem o Corinthians amanhã e Palmeiras no domingo. Né? 2 pedreiras. Se ganhar do Corinthians, diminui a distância para 6 pontos. Se eles tivessem ganho do Cruzeiro em casa no último jogo, lá estava, né, bem melhor a situação, mas a gente inventou aquela história de poupar, que a gente já falou nos outros programas aí. Né? Agora estamos se dando conta que talvez não foi um bom negócio. Mas, né, vamos focar no que tem de melhor aí, que é a Libertadores. Certo. E aí, Francine, boa noite. Boa noite. O que está esperando para o jogo de hoje? O que está rolando aí? Olha, eu espero mais 3 pontinhos para ficar cada vez mais perto, né? Eu acho que esse é o principal objetivo que a gente tem aí. Conseguir garantir o acesso à Série A de novo, de forma tranquila, né? Sem batalha, sem aflitos, né? Sem muita aflição. Vamos recuperar aí, o papai está voltando, né? Isso aí, show de bola. A gente está nessa expectativa, né? O jogo está um pouquinho mais difícil do que a gente esperava, né? Bom, boa noite a todos, acho que nem dei boa noite para os ouvintes e telespectadores, né? Eu corroboro, né? Eu já disse na outra vez, né? O que a gente quer é subir provando que dá para subir sem ser em nono e sem se fazer DVD, né? Esse é o nosso grande enfoque. Força vez, política, né? A gente só precisou ir lá falar com o Euriquinho mexeu lá o regulamento. Antes do campeonato começar, e não configura tapetão, que fique claro. Tá certo, tá certo. Os caras vão à FIFA e não conseguem nada. Pois é, né? Tu vê, né? O Brasil de Pelotas, pessoal que não tem tanta força política, né? Podiam estar certo já na Série A no ano que vem, né? Se fosse assim, até o 9º por aí, né? Se fosse... Não, mas até porque subiram 12 aquele ano. Ele 12, o Brasil ia subir, né? Então sobe todo mundo de uma vez e deu, né? Vamos fazer um campeonato com 48. Que nem Libertadores, cara. Já pode dar 9 vagas para o time brasileiro. Daqui a pouco cai o 21º, o Inter consegue também. De repente, né? Copa do Mundo agora vai ter 40 e poucos times também. 40, então é isso aí. E como é que fica a situação do Inter passando esse jogo aí? Olha, passar com vitória, né? Nós vamos a 60 pontos, né? 60, algumas projeções falam em 63, mas o mais certo é 66, ao menos, para garantir. Já garante, fica ali 1, 2... Próximo é fora também, né? Próximo é fora contra o Criciúma também. Mas com esse resultado é que depende, né? O Vila Nova, acho que é o 5º, não tá jogando ainda, né? A gente está abrindo 11 pontos. A gente pode chegar até 13. Pode chegar até 13 na outra rodada. Então, tem possibilidade de até o fim desse mês a gente estar classificado. Vai ser. Volta o jogo aí, Adriano. Estou tentando colocar aqui na TV para a gente acompanhar. Também já vou tentar colocar na live aqui para todo mundo estar acompanhando a mesma imagem, poder estar comentando e mandar a sua opinião. Tem que pagar uma Sky aí, cara. Conseguir um patrocínio aí da Sky, colocar aí e já trocar por um ponto, né? Quem já está participando é o Joel Bauer, mano. Pô, o Joel é o nosso ouvinte mais assíduo, né? O Joel participou de todos os programas, hein? Abraço, Joel. Ele tá dizendo... não ter o que fazer. Ele está dizendo que o Giba levou um cartão vermelho, mas não foi assim, é só uma substituição mesmo. Não. Cansou. Por falta. Giba ficou tão estressado que teve que tirar uma semana de férias aí, porque o programa é muito desgastante. Foi poupado. E o Grêmio, como é que tá? Eu vi uma notícia sobre a notícia dos últimos dias aí é do Luan, né? O Luan voltando, né? Para ele voltar. Para amanhã ele jogar um pouco. Esperamos para mostrar, ver o que aconteceu nesses 2 meses que ele ficou parado. Eu acredito que tem a ver com toda essa enrolação da renovação, que não fechou ainda. A gente conversou já alguns programas atrás dos valores que eu achei absurdo, né? Se é aqueles valores que foram abertos. Mas que valores? Eu ouvi um cara me falando 700 mil por mês. 700 no primeiro ano, quase 1 milhão no segundo ano, 1.200 no terceiro ano, aí ele quer retroativo de janeiro. Mas então rolou algo a mais da lesão. Ele está parado por essa coisa a mais, não é só a lesão. Ele tá Cara, se eu fosse o treinador ou dirigente e tivesse algum problema extra-campo e não queria que o cara jogasse, eu sempre ia alegar lesão. Ia chegar na imprensa e dizer, cara, né, o fulano está com lesão, não vai poder jogar e tal. Né? Tem uma história do Paulo Nunes muito boa, que ele disse que voltava das festas, aí no treino
Ele, podre, né? Cansadaço. E aí o Filipão já diz, senta lá que eu vou dizer que tu sentiu a coxa e não vai treinar. Mas me resolve no jogo, aí, né? Cara, senta lá e tal, vou dizer que tu sentiu, que eu te poupei do treino, mas no jogo tu vai ter que jogar. Então, eu acho que é isso, cara, porque não pode, velho. O cara tinha uma lesão que na época, isso há 2 meses atrás, era pra ele ficar 2 semanas de molho, de repente ele tinha outra lesão, daqui a pouco tinha outra. E justamente no momento da renovação, né, cara, toda essa coisa extracampo. Coincidência, né? Porque ele sentiu, foi naquele jogo da seleção, né? Foi naquele período que ele estava com a seleção. Ele foi na volta. Quando ele voltou, aí num treino do Grêmio, sentiu a lesão. Né? E vamos ver, cara. Que jogue, né? O Grêmio já está tão quebrado de jogador, esse departamento médico. Douglas lesionou de novo, mas eu não tinha esperança igual dele jogar, porque quem via os vídeos, ele estava assim, até um jogador que historicamente tem dificuldade para se manter no peso, e com todo esse tempo parado ele estava muito acima, até achava que esse ano ia ser meio forçado ele voltar a jogar. Rompeu de novo o ligamento, né? Aí já se criticou demais o departamento médico do clube. Vamos lá, cara, vamos esperar o que tem para amanhã, né? Aí estão falando que cá, né, se no melhor das hipóteses o Grêmio ganhar, ir com força máxima contra o Palmeiras no fim de semana. Mas aí já estão dizendo que vai com um time misto. Tem viagem, né? Mas é voo fretado, cara, já vão sair no domingo. Domingo depois do jogo já vão viajar direto lá para Guayaquil. Isso até é o de menos. Eu acho que poderia... É fim do ano, cara. Agora é tudo ou nada. Vamos forçar e... Mas eu vi que esses mortos do Barcelona não estão ganhando de ninguém lá, né? Então, mal também. Essa semana eles empataram em 1-1 e até um atacante deles foi suspenso. Eu não sei se os 2 jogos da semifinal ele não joga. O goleador não joga um jogo. Então acho que é isso aí. Então. O cara ele está suspenso e não joga um jogo. A expectativa... Eu tô confiante, cara. Vamos ver, eu tô bem confiante na Libertadores, porque se tu vai ver um jogo da Libertadores, até mesmo contra o Botafogo, que o Grêmio não jogou tão bem, mas tu via que tinham algo mais por parte dos jogadores, eles demonstravam mais vontade. Mas como eu falei, olhei o jogo domingo e ficou... já não dá aquela confiança que tinha alguns meses atrás, né? Se a Libertadores não tivesse esse ano essa mudança de calendário, terminasse em junho, julho, agosto, o Grêmio era campeão. Com certeza. Mas... Para Francine, que está chegando agora, eu estou só intermediando. Eu realmente não estou sendo imparcial. Eu realmente não estou meio por fora dos times, né? Então, o Inter tem alguma situação, que nem essa do Luan, de lesão importante para voltar... que ainda possa ajudar nessa que é uma reta final, vamos dizer assim, da Série B, né? Não, eu acredito que não, né, Voltaire? Mas o Klaus, só que estava bem na zaga. O Klaus que está fazendo falta, né? Mas não volta, né? Não deve voltar. Será que não? Estão prevendo mais 1 mês de recuperação, né? O Klaus é que ele teve uma lesão mais séria. Isso, machucou o pulso. Ele é aqui de 2 irmãos, inclusive. Eu vi alguma coisa. O Klaus está fazendo bastante falta na zaga, né? Tá fazendo. Mas eu acho que, graças a Deus, assim, a gente está... E até a questão também de renovação, eu achei muito legal a atitude do D'Alessandro também, né? De não querer discutir isso esse ano, para justamente não criar situações assim constrangedoras. Daqui a pouco ele vai ter um jogo que ele não vai jogar bem, como já aconteceu, e alguém vir e falar, né? Porque o cara tem o maior salário, né? A folha de pagamento dele, o salário dele é... né? E eu achei muito interessante, mas já estavam falando em uma proposta de 2 anos de renovação ainda dele, sim. Então, tô contando com isso, né? Todos nós. Né? Não, o Dali tem que renovar. Eu acho que, se não é consenso, mas 99% dos colorados, eu acho que tem que renovar. E tem que botar para jogar, começar a poupar, diminuir o número de jogos. Mas se bem que esse ano ele está jogando, quase já fez todos. bem mais jogos do que no River no ano passado. Exato. Eu acho que tá bem, conseguindo dosar a energia dele, o time se movimentando mais, eu acho que 2 anos ele ainda pode jogar. Não, eu acho que uma proposta justa é falar assim, D'Alessandro, tu joga até quando tu quiser. Isso aí, é isso aí. Deu, escolhe. Eu acho que é a mais justa, assim, Isso vai, aí. fica aí e vamos jogando. E hoje, por exemplo, nesse jogo aí, que a gente está assistindo aí, o Inter está com 100% do plantel, não?
Mais ou menos, né? Não tem alguns suspensos. Por exemplo, o Damião ficou aqui, não está jogando porque estava machucado. Importantíssimo, ele arrumou o time, né? O Edenilson. O Edenilson também. Eu acho que tem 3 figuras aí que não estão jogando que ajeitaram muito do nosso time. O Edenilson, que ajeitou o meio, porque ele faz o vai e vem. O Sacha, bem ou mal, a gente estava falando antes aqui, mas cai pelos lados. Na semana passada a gente estava falando da semelhança dele com a questão do Pedro Rocha e tal. E principalmente para mim o Damião, porque o Damião é o cara que tromba lá na frente. Ele entrou, o time mudou. Tanto é que o próprio D'Alessandro fala isso, né? Quando eles falaram, não, o Damião chegou e mudou, inclusive o espírito de briga do grupo, sabe? Eu acho que foi uma entrevista dele que eu vi ele falando assim que faltava aquele jogador dentro da área que gerava aquele mal-estar do zagueiro, do goleiro ali, que dava aquele medo, né? Exatamente. O cara estava dentro da área, né? Então... Não, e o Damião, ele tem uma postura de botar a bola para dentro, seja da forma como for, né? O pessoal até estava comentando isso no início, quando ele veio, né? Falou assim, não, o que me interessa é fazer gol e, né? E eu acho que uma das coisas que ele não deu certo quando ele foi pro Santos primeiro, né? E eu acho que ele perdeu um pouco desse DNA dele de ser mais trombador e de tentar resolver de qualquer jeito. Ele acho que tentou virar um pouco mais clássico e daí ele se perdeu. Ele é esse cara para trombar mesmo e bater como veio na bola, sabe? Sem muita frescura. É um jogador... Tem jogador que é para jogar naquele clube também. Isso aí, né, também, né? Se sente em casa, se sente mais à vontade. Pode errar, pode errar mais, que a torcida segura mais a onda, né? E ele já teve um up que é jogador de seleção, né? Então só por isso o nome dele já é muito mais conhecido e com isso traz aquele medo, né? Na hora do jogo intimida um pouco. Uma coisa que deu uma baixada nele foi quando foi na véspera da Copa das Confederações que ele se machucou, ele foi cortado, ele foi o jogo ali, ele deu uma derrocada. E agora só conseguiu se recuperar, né? Imagina, são 3 anos, né? Tu pensa aí para um Zé da Couve, zagueiro do Boa Esporte, né, cara? Ele vai ter que marcar o Damião, né, que nem já teve em seleção, jogou Olimpíada, estava na Olimpíada aquela vez também, foi goleador das Olimpíadas. Olimpíada, Paraná, artilheiro, o cara se apavora, né, meu? Não é... E então tu não sabe dizer o que aconteceu com o Grêmio no final de semana? Não, eu sei dizer que foi um jogo raçudo, né, cara? Não, mas assim, cara, de fato, meu, o Voltaire falou já, né, que naquela época que o Inter estava mal, ele ia ver o jogo do Grêmio para dar uma secada e não adiantava, porque tava difícil. O Grêmio jogava muito bem, cara, não era só a imprensa aqui do Sul, tu assistia programa lá do Rio, São Paulo, os caras, o Grêmio, futebol mais bonito e tal e tal. Meu, eu não sei, cara, porque eu olhei o jogo domingo, era só balão, cara, na zaga ia balão direto, e no meio campo também, que os caras não trocavam mais passe, não tinha aquelas... Naquela época boa ali, o Grêmio era posse de bola, por isso se falou muito, porque se fala em DNA do Roger, né, que o Roger teria... deixar desse jeito de jogar. Achado esse modelo de jogo de toque, de posse de bola, só que não era incisivo. Ficava ali, né, rondando a área e atacava muito pouco. Quando veio Renato manteve, né, e ainda assim tornou mais agressivo, né? O Grêmio ia para cima, tocava a bola, tal, mas atacava, né? Finalizava a jogada e tal. E eu não sei, cara, por que se perdeu isso aí, porque será que é só não, né? Mas o Luan era incensado como um dos melhores jogadores da Série A. Pedro Rocha tinha, né, também a imprensa especializada dizia, o cara é fundamental para o esquema. E aí começou uma série de lesões no clube. Mas tu tem eu lembro que naquela época, quando o Grêmio estava bem, volta e meia, um jogador não estava, entrava outro e a mecânica de jogo era a mesma, cara. Esse jogo não vai jogar tal jogador, mas funcionava, cara, sabe? Era a mesma coisa. Aí o cara já se pensa, a Barcelona daquela vez que trocava jogador e mantinha. Não muda nada, se iludia demais. Mas, não sei, cara, não sei o que... Eu vi umas entrevistas do Renato e ele quis forçar um pouco na parte de não, tá legal. A muleta... Tá na linha. Mas, pelo que eu entendi, ele mais matematicamente, né? Não na parte do futebol, né? A muleta feio, né? Dele é a questão da lesão, né? Foi antes de domingo. Ele ainda deu uma entrevista de novo, falou das lesões, né? Que perdeu tantos jogadores, aí um foi vendido e tal e coisa.
Mas eu acho que também teve aquele problema, não, mas a direção tentou se livrar, né, de alguns jogadores. Tipo, o Bolanes tinha um monte de problemas extra-campo, mandou embora. O Lincoln já, sei lá, ele não tem 20 anos e há tantos anos ele já está no profissional e não vingava. Vamos emprestar o cara. Aí tinha outro argentino, Gata Fernandes, né, que acho que ele chegou, achou que ia fardar e jogar e tal, e não teve chance lá, já pediu para sair. E aí só tinha o Luan no meio ali para jogar. O cara se lesionou, ficou sem ninguém. Aí o Renato improvisando, botando, né, hora é Ramiro, hora é o Arroio, que acho que não boto muita fé, pelo menos até agora não mostrou muito futebol. Arroio bom é o preto aqui. É esse, né? Que hora, Arroio. E... Enfim, tá se apegando nisso aí, das lesões, né? E agora é hora de superar isso aí, cara. Tem que ver se vão jogar para ganhar. E aí, Francine, como é que tá a questão da força feminina aí em relação ao Graças a Deus, cada vez mais forte. Desde o ano passado, nós temos 9 anos já, né? Não, 8 anos. E nós temos, desde o ano passado, uma banda nossa, que a gente conta com músicos de apoio e as gurias da torcida. E a gente tem um projeto social também, que a gente conta com alunos de escolas lá do município, alunos carentes, né? Então a gente acolheu eles, a gente traz eles, leva eles para o jogo, eles têm lanche, eles têm toda a acolhida da torcida também, a gente faz ações com eles, até sábado agora a gente teve ação pelo Dia da Criança também, porque eles são pré-adolescentes, né? Então a gente está sempre ali trabalhando com eles. E a gente está com um apoio super bacana lá também da gestão, assim, e a gente está crescendo cada vez mais. O Voltaire estava aqui agora mesmo contando que acompanhou o jogo lá perto, a gente está conseguindo mobilizar a Ala Norte lá do Beira-Rio. E até já aproveitando o gancho aqui, a gente está sempre mobilizado, assim, nós somos a única torcida organizada, reconhecida pelo Ministério Público, né, aqui no Rio Grande do Sul. O Grêmio começou um movimento agora também, as gurias lá começaram. E a gente até entrou em contato com elas também para incentivar, porque acho que é muito interessante a gente ter cada vez mais essa representatividade, né, esse reconhecimento também institucional da mulher no estádio. E agora, no final do ano, dia 3 de dezembro, a gente vai ter o primeiro encontro regional de mulheres de arquibancada. Nós vamos participar, as gurias estão organizando, vai ser lá em Porto Alegre, vai ser um domingo, o dia inteiro. Tanto homens quanto mulheres estão convidados a participar, vai ter gente de todas as torcidas do Rio Grande do Sul inteiro, aí fica o convite também. E porque o nosso objetivo é justamente a gente debater toda essa questão da mulher de arquibancada, e a ideia de ter também homens lá participando do evento é a gente poder ter uma discussão de igual para igual, né? De que eles entendam também as dificuldades que a gente passa, as coisas que a gente sente na pele na arquibancada. Eu já senti muita coisa, a gente já passou por muita coisa, mas graças a Deus aí a gente está crescendo cada vez mais. Legal. O trabalho com crianças é interessante porque, principalmente mais agorizada, né? É um sonho, né? A questão do esporte, do futebol, né? Sim. Ver como um sonho, então, só de ter essa chance de repente, ver um pouco mais de perto, que é uma coisa muito grande, né? Imagina entrar no estádio, né? Alguém que vive numa situação bem considerável, assim, né? Então, é bem interessante essas ações, né? Até nos primeiros ensaios, assim, que eles começaram a participar, a gente ensaiava na arquibancada do Beira-Rio mesmo. Então, imagina, eles chegavam lá, já davam de cara com o estádio, né? Aquela coisa, assim, e aí eles queriam ir lá, olhar, ver o gramado de perto, ver o banco dos jogadores, né? E tudo mais. Aquilo já encantava eles, né? E eles estão aí com a gente já há um ano. Então, e eles se esforçam, assim, a gente cobra muito deles também. Eles têm que ter disciplina, eles têm que ter notas boas, né? E eles têm toda essa acolhida. Teve um dia antes do jogo que tinha um tempo lá, a gente levou eles para o cinema. Uma das gurias lá da torcida foi lá e levou eles para o cinema, foi lá para o Praia e levou. Então a gente consegue tirar eles dessa realidade e ainda eles estão tendo aula com músicos formados. E eles vão poder depois, por exemplo, fazer a carteirinha de músico, eles podem começar a ter uma profissão. Então, é uma coisa que eles já podem começar a pensar num futuro fora, né, dessa realidade que eles vivem, né, e
que é tão complicado, assim, a gente vê muito, né, disso, assim, e é muito legal porque a gente consegue tirar eles. O futebol tem várias histórias, né, de superação, eu acho que é justamente esse nosso ganho, né. A Badaway está de portas abertas e microfones abertos aí, quando precisar, quiser anunciar qualquer coisa, convite em relação legal. a isso. Legal. A gente está à disposição. Tá, obrigada. Tu sabe, Francine, eu acho que a gente não tocou nesse ponto aqui, mas isso era uma coisa que muitas vezes eu já pensei. A gente fala muitas vezes de inclusão de jovens e de inclusão social através do esporte. Mas eu não sei por que, geralmente, o governo federal, as instituições, a União em si, tem esse distanciamento dos clubes. Às vezes querem se reinventar a roda e criar N programas esportivos quando bastaria tu fomentar através dos clubes que já têm essa capilaridade, já conseguem chegar em lugares e... Não, vamos lá, vamos... Em vez de eu tentar reinventar a roda enquanto União, tentar chegar lá na ponta, poxa, por que não através dos clubes que já fazem isso muitas vezes com sucesso? Sim. E sempre tem esse distanciamento, sabe? Eu não consigo entender do porquê. Eu acho que está muito em função, talvez se explique, por essa questão da CBF, por ser uma autarquia, daí não quer mexer, e não pode, e não quer, por toda essa corrupção. Sim. Mas seria tão mais fácil fazer via clube. Não, mas os clubes têm que ter, em vez de ter só as categorias de base, tem que multiplicar isso, tem que ter mais escolinhas pelo interior, tem que ter escola, sabe? Poderia ser um centro de referência e até vincular, fazer como os americanos fazem, né? Vincular bolsas a desempenho esportivo. Então, tantos chegam lá nos times, poxa, mas eles têm que estudar, né? Isso várias vezes aparece alguma reportagem, Esporte Espetacular, outros programas de esportes, e mostram em regiões carentes, não só o futebol, mas há outras modalidades esportivas. E normalmente são projetos de ONGs ou voluntários, né? E dificilmente o governo bota a mão ali. E só que chega num ponto que precisa de algo mais, né, cara? Porque tá ali, tu tá dando uma oportunidade, outras... e a gente teve Olimpíada e se pensou muito isso, né, cara? Várias modalidades esportivas, o legado das Olimpíadas, e não se vê nada diferente, né, cara? Uma ou outra modalidade à parte ali que o Brasil foi bem, mas não tem um investimento do governo nessas outras áreas do esporte. A gente também tem, agora eu estava lembrando, a gente começou agora, a partir do mês da mulher também, a gente buscou fazer uma parceria com as mulheres vítimas de violência também. Então, a gente levou elas no estádio, né? Não foi uma grande coisa, assim, nossa, perto da realidade delas, né? Mas a gente também conseguiu levar elas, ir para lá. E aí até eu pedi depois assim, como é que foi, como é que as gurias se sentiram? E elas mandaram assim, nossa, para mim foi maravilhoso, foi a primeira vez que eu fui no estádio, levei meu filho, né? E eu fiquei super emocionada, porque a gente consegue mobilizar. E essa questão das torcidas organizadas também é bacana, porque a gente consegue ser um braço do clube também, né? O clube não vai conseguir abraçar tudo. Então a gente consegue mobilizar. Aí, por exemplo, nós fomos na diretoria feminina lá do Inter, conversamos, falamos, olha só, nós temos esses projetos, né, nós gostaríamos de um apoio, um incentivo e tal. Não, tudo bem, tudo que vocês quiserem, a gente vai abraçar, vai apoiar. Então, é justamente isso, né, a gente consegue mobilizar, a gente tem um apoio institucional muito grande também, né. E separar o joio do trigo, né, não é porque é torcida organizada, é marginal, ou é marginal porque é torcida organizada. Exato. Como toda a sociedade, é tu conseguir pegar daqueles lá e esses tu tirar fora, Deus, simplesmente assim. Mas tem que punir uma coisa ou outra. Tem que punir, exato. Muito negativo, né? Muito... E para a mulher é complicado porque historicamente tem a questão do machismo em cima desse esporte. E depois, agora, há um pouco tempo atrás, teve essa questão da violência, né? Tinha muita violência, perdeu-se um pouco desse estímulo de levar filho e tal, né? Mas cara, isso aí mudou bastante, porque até num grupo de amigos a gente estava falando, e quem vai desde os anos 90 no estádio, cara, nossa, eu lembro, levar a namorada era pior, cara, não via mulher, só grupo de mulheres sozinho, não precisa às vezes de movimentos como ela falou, né, de insistir, de levar a mulher, de hoje até... pela internet, o meio de fazer denúncia, fica tudo muito mais visível, chama atenção as coisas, né? Então,
Cara, eu vou lá é muito comum, a gente vou na arena e vejo um grupo de mulher lá, bebendo, fazendo festa, na geral, tocando terror. Coisa que, cara, anos 90 tu não via, só homem, e dava aquela brigaçada entre as duas torcidas ali, na época era a torcida jovem, Garra e sei lá mas outro lá que brigava entre eles dentro do estádio, cara. Isso é outra coisa que até o Leandro tinha comentado, de às vezes a gente falar um pouco sobre violência. Eu fui buscar uns dados sobre violência nos estádios. Ano passado, desde que foram contabilizados mortes relacionadas no futebol, foram 300, até uma morte que aconteceu ano passado, em 2016, cara, novembro, se eu não me engano. Contando arredores, assim, vinculados ao jogo. Vinculados ao futebol, ao jogo, briga de torcida fora do estádio. 300 mortes desde 88, quando foi computada a primeira, que foi lá em São Paulo. E aí dizer, o estado mais violento é São Paulo, provavelmente porque tu tem 4 grandes times na capital. E tem o maior volume de torcedor também, né? E, enfim, um dos fatores que dentro do estádio diminuiu as brigas foi a proibição da venda de bebidas alcoólicas, só que a briga dentro do estádio se transferiu para fora, porque se bebe no entorno, então antes e depois do jogo acontecem algumas brigas, todo mundo já presenciou. E é sempre assim, aí o clube joga para o poder público joga para o clube, e fica naquele impasse de quem tem que resolver esse problema. Daí entra no que a gente vive socialmente, né? A questão da impunidade. Impunidade, a justiça que existe, né? Porque tem como identificar, né? Às vezes coisas óbvias, né? Tem câmera em todo estádio, cara. O Beira-Rio tem 300 câmeras hoje em dia. Imagina, tu consegue ver qualquer pessoa. As câmeras do estádio, as da TV. Qualquer Tu consegue ver qualquer pessoa. Mas sabe que essa questão da cerveja, bem segunda-feira no jogo nós estamos falando, eu acho que a única coisa que tu fez com isso, tu transferiu o problema de dentro para fora e tu tirou uma renda do clube. Mas não muda muito também, porque eles bebem, entram no estádio, bêbado. E tu tirou uma renda do clube. Quantas vezes chegaram caras bêbados lá e ficaram lá e não respeitavam a gente, se metiam no meio da torcida, e era complicado. Eu vou te dizer assim, Francine, eu vou dizer mais, tá? Pode ser conjecturar muito, mas eu acho, até pela cerveja ser mais cara dentro do estádio do que tu pagaria, tu paga fora, se tu voltasse a liberar a cerveja antes, fazer que nem na Alemanha, que eu acredito que é assim ainda, tu é liberado até o jogo começar e no intervalo. Então tu faria com que as pessoas, tu já elimina um problema de deslocamento, porque tu faz as pessoas quererem entrar antes no estádio. Hoje o que acontece? Hoje meia hora antes está todo mundo esturricado lá fora, é um vucu-vucu para entrar, já dá problema ali. Faz as pessoas entrarem antes, então daqui a pouco os caras iam tomar 4 cervejas lá fora, ele vai tomar só 2 lá dentro. Bom, tu diminui o consumo de álcool pela metade. Tu gera renda para o clube e não para o cara que não... Porque não vamos ser hipócritas, muitas vezes a gente compra do cara que está com o isoporzinho lá, com certeza. Ele recolhe para onde? Então o clube está lá recolhendo impostos em cima disso, então transferir essa renda, eu acho, para mim é bem inócuo essa questão de não vender dentro, porque para mim tudo que eu vi até hoje não mudou absolutamente nada. Não muda. Talvez o cara chegue mais bêbado ainda, porque já entra babando lá. Sim, porque já vai cedo para beber, já, né? Fica ali, já se organiza com o pessoal ali, enfim, né? E tá muito aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque eu vi que alguns estados já liberaram. Acho né? que Minas isso como tu falou. Isso. Antes do intervalo e pós-jogo é liberado. Eu não sei, porque aqui foi o Ministério Público aqui? Não, acho que é uma lei estadual, até aquele Mick Breyer, acho que é o deputado. Cara, eu acho que é algo que tem que ser revisto, porque para mim não fecha essa conta. Esse jogo aí tá rolando em Minas, né? Esse jogão lá em Minas, na terra do ET. Inclusive, hoje eles receberam um ser de outro mundo, né, da Alessandro. É verdade. Pronto. Não é normal, né? Não é. Aparece uma nave ali no meio. Aí a gente pode explicar, né, por que o da Alessandro é o da Alessandro. Meu Deus. Eu queria saber de vocês, a gente não falou nas outras semanas, como é que está a situação da tal da Copa do Santana? Aquela que os Sub-23, outros estão jogando? Cara, isso eu tenho acompanhado muito pouco, velho. Não, tô bem por fora, se falar a real. Isso é uma iniciativa do Grêmio ou não? Não. Isso é o campeonato da FGF, né, da Federação Gaúcha. Mas como eles já fizeram outros anos, eles dão um nome, né, de alguma personalidade para o torneio, né?
Já foi Paulo Santana, teve aquele... Acho que ano passado, ou ano retrasado, teve uma que foi do Fernandão também, né? Do Fernando. Foi, sempre homenageei. A primeira vez que teve o nome de Fernando Carvalho e Fábio Costa. Mas aí foi o Gauchão. O Gauchão, é isso. Tinha 2 turnos, né? Taça depois Fernando começou... Carvalho e Taça Fábio Koff. E aí agora sempre essa copinha do segundo semestre, que é para manter, principalmente para manter os clubes do interior funcionando, aí eles dão o nome de alguma personalidade para sempre um colorado e um gremista, né? Mas é sub? Sub-23. Esse ano sub-23. E tem um negócio que eu vi hoje de tarde, tá? E até tá a notícia, né? Vai ter o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que é o Esporte Interativo, vai transmitir. Começa, se não me engano, semana que vem. O Inter e o Grêmio vão participar. Então, jogadores até 23 anos e 3 mais o goleiro acima de 23 que podem inscrever. Então são 10 clubes, a dupla Grenal, é o Santos, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, Botafogo, o Inter joga contra o São Paulo, o Grêmio eu não me lembro quem é que pega. O Inter tá com tem futebol feminino? Não, futebol feminino sim, tá. Também. Eu tava procurando aqui a Tatiele, né? Estanciense, tá treinando as gurias. E jogou pelo Chimarrão aqui, ela tá treinando. Ela que é a treinadora. Eu achei que era a Duda. Eu achei que a Duda, aquela que era do futebol feminino antes. Eu sei que a Tati tá. Eu só por achar mesmo, que eu não Mas não eu sabia, acho que não tem informação. O que eu saiba é a Tati. Ou é a Tati e a Duda juntas. Eu não. E as gurias coloradas agora, elas ficaram entre as 3 melhores equipes do país aí no brasileiro de categorias sub-14 e sub-16. Então elas... Começando a formar a base. As gurias coloradas estão se puxando, né? Até eu estava conversando com umas gurias, umas amigas minhas, e a gente estava comentando da questão do Grêmio também, né? Do time feminino do Grêmio, que não chegou a engrenar, assim, né? Eu lembro que foi muito em cima da hora porque elas até foram rebaixadas, né? E aí até estava rolando, né? Grenalização, né? Tipo, o Grêmio até no feminino vai pra Série B e tal. Fazer história, né? Mas aí até eu tirei um pouco a rivalidade, assim, eu pensei, poxa, as gurias estão precisando de apoio, sabe? Eu acho que não é o momento de cornetear, né? Eu acho que é o momento da gente dar apoio e principalmente o clube, né? Incentivar também, porque afinal não adianta tu ter, né, o futebol. A formação na verdade, pelo que eu me lembro, posso estar enganado, a formação do time feminino estava condicionada a uma regra, né? Do refis do futebol e tudo mais. Sim, os times tinham que ter departamento feminino. Daí eu acho que os caras, né? Ou pegar uma equipe pronta, né? Vamos botar só para se enquadrar. Acho que não. Tomara que mude, que tem investimento. Tomara que mude essa postura, né? Porque essa questão de só fazer por cumprir cota, a gente já vê isso. Tu olha, cara, tu olha a seleção brasileira no feminino, a gente não tem um futebol feminino estruturado, e a seleção brasileira sempre vai bem, né, cara? Teve a Marta aí, que foi 5 ou 6 vezes melhor do mundo. E Marta talvez melhor que Neymar, inclusive. E se fosse mais incentivado, tivesse patrocínio, talvez estaria bem melhor, né, cara? E agora também teve a crise, porque eles demitiram a Emily, né? 10 meses. Que era a primeira... Isso, demitiram ela, porque ela foi atrás para começar a fazer jogos com seleções mais fortes, que a seleção do Brasil, para preparar a equipe. E aí ela teve 5 derrotas, se eu não me engano. E aí demitiram ela e botaram Varejão, e aí E eu achei muito legal a postura dela de chegar na coletiva e abrir o verbo, assim, e falar, não, eu tive vários problemas, porque o diretor não concordava comigo, eu tinha, né? E aí as jogadoras começaram a boicotar a seleção, já 3 ou 4 atletas já saíram da seleção também como forma de manifesto. E a Marta, nesse sentido, eu não vi nenhuma manifestação dela sobre isso, assim, eu fiquei até meio... Cara, isso é ruim porque até no futebol masculino tu vês toda essa roubalheira da CBF e os jogadores, vamos lá, vestir uma camisa e jogando, nenhum fala nada, sabe? Os caras podiam... Pensa o que ia dar com o Neymar da vida, né, cara, que tem uma mídia forte em cima, diz, olha, cara, enquanto tiver essa falcatrua lá, eu não visto mais a camisa. Mas é que o próprio Neymar tá acusado, né, de desvio, né? Até o Messi, né? Até o Cristiano Ronaldo, né? O maior poder tá na mão dele, mas eles conseguiram quebrar o Bom Senso Futebol Clube, né? Os caras estavam com umas iniciativas boas e de repente os caras pararam, começaram a boicotar. Os clubes boicotaram, né? Porque o zagueiro, aquele Paulo André, era o líder, os clubes, tu vê como é uma corja, né? A gente falou disso semana passada, da dificuldade de mudar a estrutura, daí
Os clubes também protegem essa máfia falida, porque daí pega um jogador que se manifesta contra, ó, esse ninguém contrata. Pô, daí é complicado, né? Ele foi pro Atlético Paranaense porque lá eles são loucos, o cara lá no Atlético ele tá cagando, ele faz o que ele quiser. Mas, nem abre pra imprensa. mas tu imagina, né? Cara, e daí tu tem estruturas inchadas, aí tu acaba tendo muito salário muito alto, aí tu não consegue investir, às vezes no departamento feminino de futebol. Olha o futebol de salão da dupla Grenal. O Grêmio já faz muito tempo que não tem futebol de salão, né? Muitos, desde os anos 80, eu acho. Mas o Inter teve, o Inter foi campeão do mundo, futebol de salão, campeão brasileiro, e de repente um departamento que morreu. Tentou reativar, mas falta recurso, né? Imagina, com salário às vezes de perna de pau, aí tu paga um time todo de salão. Complicado, né? O joguinho tá chegando aos 38. Tá difícil. Tá terminando e tá bem... Tá difícil, olha, eu acho que assim, tá truncado, né? Mais um pontinho hoje, um pontinho contra o Criciúma e depois ganhando o jogo em casa, nós já estamos bem encaminhados. Já, com certeza. Bem encaminhado. É só somar agora, ponto em ponto, que vai. O Grêmio também fez um golzinho no fim, daqui a pouco o Boa faz um também no fim. Não vamos exagerar, né? Não, daí é muita esperança, né? Tá louco. Enquanto aí o Inter vai subir desde, né? Caiu, sabia, vai subir, mas eu vou aproveitar esse ano, porque... Né, não vai acontecer mais. Acontecer, ia subir, né? Pode ser que caia. Não precisa ser tão complicado, né? Eu tava olhando ontem a tabela de novo, o Vasco no ano passado subiu em terceiro, né? E o Vasco começou bem com o contrário do Inter. Só atropelando, de repente, começou a cair, e ele subiu na última rodada. Na última rodada teve que ganhar. Teve que ganhar. Isso, porque o Náutico não ganhou na última rodada. O Náutico tinha um jogo em casa e não subiu com o jogo em casa. E vai passar do final do ano, né? A decisão? A decisão? Não passa? Não. O último jogo em casa, acho que é 25 de novembro, 25 de novembro é a final, é a última rodada. Eu já sei porque eu já tô programando eu já. Eu também tô programando churrasco lá. Já tá programando churrasco. O que a gente tava falando sobre ir ficar lá no entorno do estádio mesmo. A gente tá falando o churrasco de fim da Série B, para nunca mais voltar. Comemorar. Qual que é o próximo do Inter mesmo? O próximo jogo? Criciúma. Lá em Criciúma. E depois é em casa, dia 28. E o Grêmio não vai ser muito... Quarta agora contra o Corinthians. Quarta agora contra o Corinthians e fim de semana São Paulo. Vai, cara. O Corinthians é líder, né? O Grêmio... O Santos empatou ontem, né? O Grêmio voltou para a segunda colocação. E... se ganhar do Corinthians, né, fica 6 pontos, né, e bota de novo uma emoção no campeonato. E que hoje, eu escutando o programa de rádio, o pessoal batendo em cima do Campeonato Brasileiro pela qualidade, porque no primeiro turno o Corinthians ganhou pela campanha do primeiro turno, porque agora no segundo turno tá uma piada, né? E aí o Grêmio, que estava na cola, também não conseguiu, né? O Renato falou, o Corinthians vai despencar, e despencou de fato, não conseguiu o mesmo desempenho, só que o Grêmio não conseguiu encostar nos caras, velho. Terminou o primeiro turno, era 8 pontos de distância, e agora está 9, mesmo com o Corinthians perdendo uma partida atrás da outra. Aí. Eu vi alguns jogadores falando com bastante vontade assim, de ganhar, né, do Corinthians, mas... líder sempre é líder, né? Então... e o time do Corinthians o time do Corinthians é limitado. Só que eu acho que ninguém deu muita bola no início, eles foram encaixados e foram indo. É um time difícil de ganhar. Juntou. É que o Carrilho esse era auxiliar do Tite, né? Então já manteve. Auxiliar do Tite. Já manteve todo o trabalho que vem vindo feito. O Tite treinou o Corinthians em 2011 também, né? Sim. Isso, quando foi campeão. Então, isso dá 6, 7 anos mantendo mais ou menos uma mesma filosofia de futebol, um modo de jogar. E do mesmo jeito que a gente falou, tem jogador pro clube, e a mesma coisa do Damião no Inter é o João no Corinthians, cara, né? Passa em tudo que é clube, roda, voltou no Corinthians, o cara tá fazendo gol, sabe? É que ter jeito de jogar dá resultado. Pode ver, o Grêmio é a prova e ficou tanto tempo sem ganhar, mas ficou ali 2 anos, acho que o Roger ficou quase 2 anos, né? Deu 1 ano e pouquinho. Mas vamos ali, daí somou, foi indo, mantendo o mesmo jeito, cara, uma hora vai dar resultado. Se tu não ficar trocando o jeito de jogar o tempo todo, a gente já falou da uma hora vai. Né? Uma hora tu traz um Roger, daqui a pouco traz um Argel, daqui a pouco tu traz um Gel Santana. Se tu fizer isso, daí é o acaso, né? Daí pode dar, mas é um tiro na lua. Mas tu manter o mesmo jeitinho, uma hora vai dar. E como o futebol é muito momento também, né? Tem que trabalhar essa questão da autoestima, né? Tem que chegar... que nem foi o que eu vi nessas entrevistas, né? Os
jogadores motivados a chegar lá e poder ganhar do líder, né? Então tem que trabalhar um pouco disso, né? Não sei como é que está hoje em relação a... Claro que quando acontece que nem o último jogo do Grêmio, eles sofrem muita pressão, né? Os jogadores, né? Cara, assim, quando se um time é melhor que o outro, tem que chegar lá e tocar 5, 6, a oportunidade de te dar. E o que eu vejo muito no futebol, não só no Grêmio, mas eu vejo futebol brasileiro, que às vezes o time é muito superior, aí faz 2-0, começa a tirar o pé, né, aquele joguinho de lado. E hoje até estava vendo, o Liverpool tocou 7 no Maribor, isso, né, cara? Uns mortos lá, 7. Eu garanto os caras, tava 4-0, se aqui no Brasil os caras tiram o pé. Lá não se dá para fazer 7, vamos fazer 7 nos caras, sabe? Vamos aproveitar, vamos ganhar. Parece meio uma politicagem, né? Não é, cara. Eu acho que é uma acomodação. Uma acomodação, acho que é um comodismo. Comodismo dos caras. É um discurso pronto. Fechou, 4-0, tá bom, deu. Né? A gente dá muita muleta para os jogadores aqui. Eu lembro, a Francine vai lembrar, como eu, muito bem, no ano ali que o Beira-Rio estava em reforma, ali pré-copa, que o Dunga era o treinador. No início do ano, eu ainda me lembro, o discurso era esse. Poxa, mas olha bem, vai ser um ano difícil, que nós vamos jogar todos os jogos fora de casa. Cara, mas muda o discurso, fala para o jogador assim, vai ser um ano histórico, vai ser o primeiro time a ser campeão jogando todos os jogos fora de casa. Tu tem que mudar o viés, porque se tu começar antes do jogo já dar muleta... Quase caíram, né, exatamente. Cara, 2013, sim. Porque, cara, se tu der muleta para o jogador antes já, e já vai ter... mas pois o treinador já disse, né, que se não ganhar, ok, né? Então tu tá sempre nessa. Exato. O discurso, a prioridade é Libertadores, o cara vai entrar no jogo do Brasileiro já... se nós perder aqui, deu. O jogo que vale é o do dia 23, né? Desculpa. Então o discursinho é pronto. Né? Eu queria só complementar aqui a Duda, que o Voltaire comentou, ela é gerente de futebol e a Tati é a técnica mesmo. A Estância Velha está bem representada. E aproveitando para mandar um beijo para Malu, presidenta da FFC, que está aí ouvindo a gente também na audiência. Um beijo, um abraço para ela. O trabalho está muito bem feito, hein? E bate forte aqueles tambor lá. A Malu é a alma da FFC, a gente fala isso sem problema. A gente teve uma entrevista aqui, o Leandro entrevistou sobre um outro tema, né? Mas teve presente uma das fundadoras, não vou lembrar o nome dela, fundadoras do futebol de salão aqui do Chimarrão. E a Estância ficou conhecida por isso, né? Sim. Foi por muito tempo uma referência em futebol feminino de salão, né? E é muito legal isso, né? A gente vê quando se destaca isso, né? Pena que realmente tem alguns empecilhos, às vezes, de tudo um pouco, né? Preconceito. É que futebol é caro de fazer, né? Os clubes às vezes sozinhos não conseguem. As não gurias, é barato. Quando eu estava no jornal, eu estava acompanhando as gurias no estadual e elas tinham muito problema com a questão financeira, né? E para bancar, assim. E elas acabaram não conseguindo se classificar, né? E era emocionante. Eu ia ali pro chimarrão, arquibancada, e as gurias, né? Super empolgadas, mas acaba sempre nesse empecilho, assim, né? Realmente, assim, a gente vê um super incentivo para coisas já consolidadas e o pessoal que está sempre aí, né? Nesse dia que teve a responsável, ela contou um pouco dessa história e eu achei interessante que ela falou que realmente teve um engajamento das famílias, né? Foi uma coisa assim muito de respeito e tal, e por isso que teve um incentivo maior, talvez até financeiro, né? Porque realmente o pessoal começou a ir lá assistir os jogos, né? Ela falou que numa das finais, elas foram jogar ali em Canoas, parece, teve acho que mais de 10 ônibus saindo daqui. Contra a Ubra, eu acho, né? Uma das finais foi contra a Ubra, né? Foi saindo daqui para ir lá assistir, né? Então isso é muito legal. Importante quando a comunidade abraça também o clube. Por isso, assim, no futebol masculino aqui no interior, clube aqui da região, São Leopoldo do Aimoré, aqui em Novo Hamburgo, não consegue se estruturar porque pela proximidade com a dupla Grenal, gente daqui, né, temos aqui exemplo, né, cara, a gente daqui torce para Grêmio Inter. Por que o Brasil de Pelotas, né, consegue bem ter uma torcida fanática à distância lá, né, fica mais difícil vir para Porto Alegre no estádio. Caxias, aí, né?
né? O Ipiranga de Erechim. Isso. Então tem alguns clubes do interior para se estruturar, eles, né, a gente for ver, os que ficam mais longe da capital são os que estão melhores, né, com torcida e... os caras são guerreiros, cara, para conseguir manter um clube no interior funcionando. Até nisso é umas questões assim que até o Noveleto conseguiu dar uma melhorada para os clubes, né, com esse patrocínio do Banrisul e tal, até deu uma amenizada, né. Os caras estão conseguindo dar uma ajeitadinha, alguma coisa. Né? Tinha uma história que vinha um dinheiro da CBF que ele não pegava, cara, os clubes estavam reclamando. Isso, vinha uma verba, um dinheiro bom, e ele não estava pegando esse dia para todas as federações. E ele não estava pegando. E aí o boato era que ele não estava aceitando porque ele queria concorrer ele queria concorrer à CBF e tal, tá pleiteando um cargo lá. Então aquilo ali ele achava que era meio que uma mesadinha para ficar de boa, né? Daí os clubes do interior pressionaram ele para pegar esse dinheiro. Começar a aceitar. E terminou o jogo do Inter, né? Terminou. Conseguimos um pontinho aí, tá todo mundo parceiro. Tá bom. Um pontinho contra o Boa, esse time gigante da cidade de Varginha. Tem time de sábado à tarde que tem fardamento mais legal bonito, que esse. Mais bonito. Não, isso dessa vez tem marca, Gustavo. No jogo aqui do Beira-Rio eles não tinham nem marca de material esportivo, era um calção mal e mal o símbolo deles. Eu fiquei apavorado naquele jogo de ida. Conseguimos perder para esses mortos aí. Já são 9h09, então, já que terminou o jogo do Inter, vamos encerrando por aqui também o Grenalizando. Beleza. Mas a gente volta na próxima semana, na terça-feira, às 8h, a gente está por aqui de novo. Quero agradecer então o Gustavo, a Francine também. Obrigada. Força Feminina Colorada, o Voltaire. Muito obrigado, uma boa noite para todo mundo. Quem puder, tá aí na próxima semana de novo, representando. Não me deixe sozinho aí, cara. O Israel. Nosso amigo Israel faltou hoje, mas... Israel deve estar fazendo alguma cerveja, algum chopp. Tomara, né, cara? Tem que ser algo importante para não ter. Vai ter que vir semana que vem trazer um chopp junto, viu? Mas foi de última hora. Só lembrando que amanhã às 8h, vai rolar aqui o programa alternativo com o Cigano. O Cigano vai fazer uma entrevista sobre empreendedorismo. Então vai ser bem legal. Fica ligado na programação da Badauê. Amanhã vai rolar o programa alternativo. E na próxima terça tem o Grenalizando. Então fica ligado aí. Fica ligado que agora vai seguir o programa Tirando o Mofo. Só as melhores daquela época. Então, valeu a companhia de todo mundo aí. Uma boa noite. Aquele abraço. Valeu!